A Ju tá aqui no exercício mental, como identificar um tema dentro de um livro com 300 páginas. É, dureza, assim, a gente tem que realmente prestar bastante atenção nos detalhes do livro, no gênero, até mesmo a estética do livro, né, ajuda a você desvendar um pouquinho do que aquele livro fala, né, do que ele é a respeito. Então, assim, com um livro de 300 páginas, geralmente a gente encontra seguindo essas pistas, né? A gente vai pegando ali o que eles estão, né, comentando durante o livro, as conversas, os diálogos, o que realmente acontece, né? Se é um acidente de carro, se é, de repente, um romance, alguma coisa assim. E na redação do Enem, né, foi bem interessante isso, porque, assim, a gente já tinha o tema lá, né? Tinha como escolher entre as opções, né? Eu escolhi, como eu tinha comentado, meio ambiente, e eu estruturei mais ou menos me baseando assim na ideia de que eu tinha que introduzir aquele assunto, tinha que falar um pouquinho sobre o assunto inicialmente, nos primeiros parágrafos. Depois eu tinha que argumentar, né? Falar da problematização daquele tema. E, por fim, eu teria que concluir, né? Falando, de repente, dando uma sugestão de melhoria. Isso. Então, professor, esse raciocínio tá certo, né? Tá certo sim. Tá muito certo. É exatamente isso que a gente tem que fazer. E o raciocínio é sempre este. Eu olho para o material, eu introduzo uma apresentação, eu exponho a minha tese, isso é fundamental. No parágrafo de introdução, eu tenho que dizer qual é a tese que eu vou defender, vou argumentar sobre isso. E depois, por fim, esse desenvolvimento tem que ser planejado. Sim. Porque ele tem que culminar de forma coerente com uma proposta de intervenção que, de fato, faça a amarração do texto e mostre que esse problema social, que é dado pelo Enem, tem uma solução viável. O nosso próximo vídeo fala justamente sobre isso. Eu posso chamar? Pode. Então roda aí, Renatinho. Para que nós nos preparemos cada vez melhor para uma avaliação que também vem se aperfeiçoando, é fundamental entendermos o perfil dessa prova, a partir dos recados históricos que essa banca traz. Você deve saber, o ano passado, falou a respeito da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E uma exploração temática bem eficaz seria a possibilidade de encarar os mais variados tipos de violência e, dessa forma, consolidar a defesa do seu posicionamento. Mas, mais do que ideias, seria interessante que a gente visse essa abordagem na prática. Dá uma olhada. Você sabe que uma dissertação argumentativa, que é o texto pedido pela banca do Enem, conta com uma parte intermediária, chamada de desenvolvimento. E para que serve o desenvolvimento? O desenvolvimento é composto pelos parágrafos do meio do texto e que tem como objetivo oferecer as razões pelas quais um posicionamento é defendido. E se nós defendemos que realmente ainda ocorre a violência contra a mulher, seria necessário nós analisássemos esse aspecto de uma forma um pouco mais específica, falando, por exemplo, dos tipos de violência. Dá uma olhada. Eu trouxe um parágrafo que ilustra razoavelmente isso que a gente está conversando. Dá uma olhada nele. A legislação que trata especificamente da proteção da integridade feminina, como a Lei Maria da Penha, apesar de importantes conquistas recentes, ainda não protege a mulher vítima de todos os riscos a que é submetida, principalmente depois das denúncias ou de denúncias contra seu agressor. Repara, o início do meu parágrafo, ao mesmo tempo que admite que houve um avanço, deixa claro, como todo tema Enem exige, deixa claro que ainda há um problema. E esse problema é o fato de nem todas as mulheres ainda estarem protegidas, como deveriam estar, de acordo com o seu próprio direito de cidadania. Volta lá. Não se pode permitir que violências, como a em nível conjugal, continuem a ocorrer tão frequentemente de forma velada em tantos lares brasileiros. E aí, nesse segundo trecho, o que eu faço é ilustrar o quão, na verdade, a lei é eficaz em alguns momentos, mas o medo da denúncia acabou por fazer muitas outras ocorrências de violência não terem a punição devida, a punição prevista em lei. Volta lá. E aí a gente, então, nesse parágrafo, falando sobre a violência física. Mas, deixa eu dar uma olhada no outro. Outras violências contra as mulheres em seu cotidiano
caminham por meios que, de tão consolidados socialmente, agridem disfarçados sob a face de entretenimento altamente questionável. Opa, se eu tenho um meio que, por entretenimento altamente questionável, agride, agora eu já vou entrar numa violência de uma cara muito mais subjetiva, psicológica. Fecha lá. Peças publicitárias perpetuam a imagem feminina como objeto de obtenção de prazer e apêndice da figura patriarcal, estimulando inclusive o assédio, de que se tornam vítimas constantes. E nesse parágrafo, então, eu passo a discutir uma outra violência, que é a violência que não atinge o corpo, mas atinge a alma, a subjetividade e tudo o que compõe a mulher, não como corpo, mas sim como identidade. Explorar variação de argumentação é um excelente caminho para que o seu texto seja eficaz. Tá ok? Um abraço e até a próxima. Então, se eu entendi, o aluno tem que se posicionar sobre o tema. Sim, ele precisa se posicionar, mas aqui vale uma observação importante, tá? Essa posição, ela precisa cuidar de não desrespeitar os direitos humanos, porque isso é um dos motivos que anula um tema do Enem. Então, ele tem que se posicionar, mas ele tem que estar atento criticamente ao que ele precisa obedecer. E, nesse caso, justamente respeitar os direitos humanos. O candidato pode se posicionar contra a premissa do tema? Premissa? Premissa. Cada uma das duas primeiras proposições de um silogismo. Aqui encerra o termo maior, isso é, o predicado da conclusão. Aqui encerra o termo menor, isso é, o sujeito da conclusão. Pode, desde que ele respeite os direitos humanos. No último tema, por exemplo, em que se falava de violência contra a mulher, era bastante difícil você se colocar contra a premissa da persistência da violência contra a mulher, sem que você cometesse, talvez, o equívoco de desrespeitar os direitos humanos. A premissa é aquilo que você apresenta como ponto de vista a ser defendido. Então, você vai apresentar a sua tese. A premissa é a tese. Você apresenta a sua tese logo na introdução e os seus argumentos têm que comprovar a sua tese, a sua premissa. No caso, a premissa já era praticamente dada pelo próprio Enem. Né? A premissa é de que a violência contra a mulher persiste no Brasil e que, portanto, é um assunto que precisa ser conhecido e que precisa ser estudado de modo que se possa chegar a uma possível solução para esse problema. E o meu posicionamento? Até onde ele interfere na minha nota? Ele vai interferir no momento em que você não respeita os direitos humanos. Entendi. Nesse momento ele vai... E a interferência não é pequena, porque se você apresentar uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos, isso é um fator de anulação da sua redação. É algo que pesa bastante no Enem. Professora, quais são os outros critérios que anulam uma redação? São critérios de anulação do Enem. Escrever um texto que não tenha 7 linhas, não respeitar o tema, errar o tema da redação, por isso que identificar o tema é fundamental, ou errar o gênero, né? É obrigatório fazer uma dissertação, então se você erra o gênero, você tem também o texto anulado. E depois das últimas incidências de provas, até divulgadas pela grande mídia, de alunos que colocavam no meio do texto receita de bolo, receita de miojo, hino do Palmeiras. Depois que isso aconteceu, também faz parte das instruções do Enem, Como assim? que o aluno que colocar no meio do texto algo que não contribua para o problema que está sendo discutido, também vai ter a redação anulada. Esses critérios todos estão na própria folha. Quando o aluno pega o caderno de questão, ele abre, tá tudo lá. O Enem já traz isso na própria folha de prova. Como um último alerta, né? Para quem não sabe. Uma atenção, exatamente. Entendi. Então tá vendo, né, galera? Com tudo isso em mente, é fundamental construir um posicionamento crítico. E como que o aluno constrói esse posicionamento? Eu tenho que ler. Eu tenho que conhecer o mundo. Eu tenho que olhar os livros, mexer na internet, usar o Facebook para mais do que ver as fotos dos amigos. Eu tenho que ler as notícias, seguir os jornais. Por exemplo, depois da prova do Enem do ano passado, saiu em novembro do ano passado uma notícia que diz que o Brasil é o 5º numa lista da ONU em violência contra a mulher. Nossa. Então, o candidato, ele se posiciona criticamente
conforme ele se mantém atento. Então, acho que até a Ju pode falar, né, sobre isso. Usar as redes sociais para outras coisas que não só manter contato com os amigos. Porque o Facebook é um caminho de você seguir um jornal, por exemplo, e receber diariamente as notícias. Exatamente. Acho que a internet está aí para isso, né? A gente tem vários usos da internet, né? Usos muito bons, né? Muito vantajosos, que os jovens podem utilizar, né? Para coisas boas, para se informar, para participar, para entrar em debates, né? E muitas vezes alguns jovens não procuram para isso, simplesmente ficam ali na superfície, apenas, né, contatando os amigos e tal, ao invés de repente, até estudar, né, para Enem, para outras provas, para vestibular e tudo. Então, assim, é bem interessante usar a internet para outras coisas também, né? E é importante que o aluno que vai fazer vestibular se mantenha informado. Na verdade, é importante que qualquer pessoa sempre se mantenha informada.